Tabelas hash são estruturas de dados que combinam uma tabela e uma função hash. O objetivo da tabela hash é, a partir de uma chave simples, conseguir fazer uma busca rápida para obter o valor desejado, tornando a busca mais rápida e eficiente. Ou seja, uma tabela hash não tem a necessidade de percorrer todo o vetor para efetuar uma busca. As tabelas hash podem ser aplicadas para realizar busca de elementos em base de dados, criptografia, implementação da tabela de símbolos dos compiladores, armazenamento de senhas com segurança, para verificação de integridade de dados e autenticação de mensagens. A função hash é responsável por distribuir as informações pela tabela, sendo utilizada para associar cada chave a uma posição da tabela. A chave consiste em uma parte da informação que se tem para usar na busca. Assim, a partir de uma chave, podemos acessar de forma rápida uma determinada posição. Por exemplo, um registro associado à chave 81044, ao passar pela função hash, irá gerar o valor 2, que indicará a posição do registro na tabela. A função hash vai ser responsável por converter a chave em um valor índice de alocação. Dependendo do tamanho da tabela e dos valores que são inseridos nela, podemos classificar uma função hash como perfeita ou imperfeita. O hash imperfeito garante que não haverá colisões das chaves dentro da tabela, ou seja, chaves diferentes sempre irão produzir posições diferentes. Já no hash imperfeito, para chaves diferentes, pode ocorrer de a saída da função hash ser a mesma posição na tabela, podendo assim haver colisões. Colisão ocorre quando o valor de uma chave gera uma posição que já está sendo usada, ou seja, aquela posição no vetor já possui algum registro. Tratamento de colisões. Tem como objetivo evitar que os registros colidam quando o índice gerado pela função se repete, fazendo uso de algum método para tratar essas possíveis colisões. Desempenho. O bom funcionamento de uma tabela hash está diretamente relacionado com a função hash utilizada. Devemos satisfazer as seguintes condições: produzir um baixo número de colisões, evitando que o índice gerado fique se repetindo, ser facilmente computável, que ela possa ser calculada de forma eficiente, ser uniforme, fazendo os registros ficarem bem distribuídos na nossa tabela. Exemplos práticos. Dentre as funções hash mais utilizadas, nós temos o método da dobra, o método da divisão e o método da multiplicação. Função hash método da divisão. Nessa função, a chave é dividida pelo tamanho da tabela, e o resto dessa divisão é usado como índice da alocação. Essa função é x mod 13, isso porque nosso vetor possui 13 posições, com índices indo de 0 a 12.
Na parte superior desse exemplo, nós temos as nossas chaves, e logo abaixo temos os índices da alocação gerados pela função dessa respectiva chave. Nós podemos observar que para essas 9 chaves testadas, obtivemos alguns índices iguais. Isso implica que mais de uma chave deveria ser alocada naquela posição, como por exemplo o 46 e o 33, que deveriam ser alocados na posição 7, e o 74 e o 9, que devem ser alocados na posição 9. Portanto, nós temos aqui um hash imperfeito, visto que essa função gera valores de índice repetido. Porém, um exemplo interessante para explicar como podemos tratar essas colisões. Alguns exemplos de métodos para tratar colisões. Encadeamento e endereçamento aberto. Método de tratamento de colisão por encadeamento. Neste método, todas as colisões ficam armazenadas em uma lista encadeada. Por exemplo, as chaves 46 e 33 possuem uma hash igual. Portanto, 46 que foi inserido primeiro irá apontar para a posição da chave 33. Assim como a chave 74 aponta para a chave 9, pois entre elas ocorreu uma colisão. Método de tratamento de colisão por endereçamento aberto. Neste método, quando houver uma colisão, será realizado um cálculo para o registro ser alocado na próxima posição vazia, em caso de sucesso. Por exemplo, quando a chave 33 é inserida, ocorre uma colisão, causando que ela percorra até o fim da tabela e comece no início novamente, procurando por uma posição na qual ela pode ser armazenada. Caso ela chegue até a sua hash, onde ocorreu a colisão, a inserção é cancelada. Implementando a inserção. Aqui está um exemplo sobre o método de inserção de uma tabela hash. Nesse exemplo, há uma pequena variação em relação aos anteriores, pois ao utilizar um método de tratamento de colisão por encadeamento, o último elemento a ser inserido assume a posição no vetor e aponta para o antigo, que estava ocupando essa posição.